Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. Estudantes do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás vão realizar no próximo sábado, 6 de julho, o Arraiá na Rua. É um evento que tem como público-alvo pessoas em situação de rua. E o objetivo é proporcionar acesso a lazer e serviços por meio de práticas de cidadania. A atividade, o Arraiá na Rua, vai acontecer na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, no dia 6 de julho, a partir das 6 horas da noite. No local haverá comidas típicas juninas, um brechó social, serviços de cidadania e saúde, brincadeiras, entre outras atividades que serão realizadas por meio de parcerias com organizações sociais, empresas privadas e órgãos públicos. Os organizadores também estão realizando uma campanha de arrecadação de agasalhos que serão doados no evento. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram, @arraianarrua, tudo junto. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da nossa parceria com o Instituto Federal Goiano. O Polo de Inovação do IF Goiano está participando de um projeto que tem o objetivo de desenvolver um novo tipo de fertilizante. A jornalista Juliana dos Anjos está na linha para dar mais detalhes sobre esse assunto, né, Juliana? Bom dia. Isso mesmo, Isaura. Bom dia também aos ouvintes aí do Intercampus. Então, hoje nós temos essa notícia aí que é bem interessante para quem atua na área da agricultura, principalmente para os cultivos no Cerrado. Isso porque o Polo de Inovação está participando de um projeto bem bacana de desenvolvimento de um novo fertilizante produzido a partir de um mineral chamado polialita. E o fator de inovação dele é que, diferente de boa parte dos fertilizantes encontrados no mercado atualmente, este produto não tem substâncias sintéticas, ou seja, artificiais. Ele é basicamente composto por cálcio, magnésio e potássio. Esse mineral, a polialita, é extraído no Reino Unido, na Europa, pela empresa Sirius Minerals, que financia a pesquisa. Além dos custos com os testes do produto, essa empresa está pagando bolsas de pesquisa para estudantes que participam do projeto no Brasil. Os testes são feitos em algumas instituições brasileiras, como a USP e a Embrapa, para diferentes culturas e em diferentes regiões. Em Rio Verde, o IF Goiano está testando o fertilizante em soja e milho, que são as principais culturas aqui do estado. E aí lembra que eu falei sobre a relevância do projeto para o Cerrado? Então, em Rio Verde, os resultados gerados têm sido bastante interessantes. Isso porque o solo do Cerrado costuma ser mais ácido que em outros biomas. E esse fertilizante tem muito magnésio, componente que é responsável pela neutralização da acidez. Isso melhora o solo, onde o milho e a soja se desenvolvem. O pesquisador responsável pelo projeto no IF Goiano é o professor Gustavo Castoldi. E ele nos contou que o produto está sendo testado no campo e em casas de vegetação, que são ambientes com umidade e temperatura controlados. No campo, é avaliada a produtividade. Já nas casas de vegetação, a equipe está analisando o crescimento das raízes. Esse fator é importante de ser avaliado porque raízes maiores significa que a planta tem mais acesso à água e nutrientes do solo. Com isso, a planta se desenvolve melhor e pode ser mais resistente a estresses, como a falta de chuva, por exemplo. A previsão é que esse produto esteja disponível no mercado brasileiro na safra 2020-2021. E essa foi a notícia aqui de hoje do campo do IF Goiano, né, para o Intercampus. E se alguém se interessou nessa ou em qualquer outra informação e quer saber mais sobre a nossa instituição, acessa lá o nosso site, que é o www.ifgoiano.edu.br. Nós também estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente fica por aqui. Isaura, uma boa quarta-feira para você e para todos os ouvintes e até semana que vem. Tá ótimo, Juliana. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Intercampus da Rádio Universitária da UFG. Até uma próxima. Até. Entre os dias 22 e 23 de agosto, a Pró-Reitoria de Graduação da UFG realiza o seminário das licenciaturas em Educação Básica.
com o objetivo de reforçar o diálogo com o tema da universidade, formação docente e educação básica e também discutir os desafios do setor. Estão convidados a participar professores da educação básica e os pesquisadores da área da educação. O seminário será realizado no Centro de Cultura e Eventos da UFG, no campus Samambaia. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. O Intercampus volta já. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e Movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Voltamos a apresentar Intercampus. E atenção para uma notícia que foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terá aplicação digital a partir de 2020. No primeiro ano dessa novidade, a aplicação vai acontecer de forma provisória, né? Será um modelo piloto. A implantação do Enem digital será progressiva, com início no próximo ano e previsão de consolidação em 2026. Mas para quem vai fazer a prova do Enem em 2019, não muda nada. As primeiras aplicações digitais serão opcionais. Os participantes poderão escolher no ato da inscrição pela aplicação piloto no modelo digital ou pela tradicional prova em papel. No primeiro ano de teste, o modelo digital deve ser aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais do país. Você sabia que o contato com animais pode contribuir para diminuir sintomas como ansiedade e depressão? A terapia assistida por animais é uma técnica adotada por profissionais da área da saúde para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e está sendo aplicada num projeto de extensão desenvolvido pelo Campus Morrinhos, do Instituto Federal Goiano. Para explicar como funciona esse projeto na prática, nós vamos conversar agora por telefone com a professora do curso de zootecnia do Instituto Federal Goiano, a Aline Souza Camargos, que é quem coordena a iniciativa na instituição. Olá, professora, obrigada por atender nosso convite. Eu que agradeço pelo convite e por divulgar esse projeto. Então, professora, para começar, explica melhor para a gente, né, o que é essa pet terapia? Na verdade, esse conceito de terapia assistida por cães, que a gente trabalha aqui no IF Goiano, no Campus Morrinhos, ela alia a terapia convencional, incorpora atividades que incluem os animais. Então, ela é uma terapia, né, no sentido próprio da palavra, sim, com um adicional de incorporar o animal dentro do contexto da terapia. A gente leva um animal, mas assim, necessariamente ele não tem que participar de todas as sessões. Uhum. O conceito do animal também pode ser trabalhado. Então, vou te dar um exemplo. Terapia ocupacional, ela visa que as pessoas desenvolvam as atividades de rotina diária, né? Então, por exemplo, escovar o cabelo, né? Escovar os dentes. Então, o animal, ele pode ser um estímulo para aquele paciente ter a vontade de fazer aquele exercício, desenvolver aquela habilidade. Porque ela vê o animal fazendo ou alguém fazendo com o animal e ela tem o estímulo de repetir. Certo. E como é que essa técnica começou a ser usada no projeto de extensão aí do Campus Morrinhos? Quem é que participa dessas atividades? A gente teve início aqui em 2014, né? Iniciamos atividades. A gente inicialmente selecionou alguns alunos do curso de zootecnia para participar como voluntários. Depois de um tempo a gente teve bolsa de extensão, né, e tem ainda uma bolsa, mas a maioria deles atua como voluntários. Eles fazem um curso, um treinamento específico para poder atuar dentro do projeto. E, ao mesmo tempo, a gente foi e pediu uma parceria com a Prefeitura Municipal e a Prefeitura cede profissionais da área de saúde. Já que a gente não tem no Instituto Federal Goiano toda essa equipe profissional da área de saúde, a Prefeitura entra com essa parceria com a gente. Então, para participar do projeto, esses profissionais da área de saúde, eles atendem numa clínica de reabilitação lá na Prefeitura e eles, dentre os pacientes que procuram a clínica, eles fazem uma triagem para poder buscar aqueles pacientes que têm o perfil para poder participar do projeto.
Então, todo mundo passa por uma seleção, tanto os pacientes, quanto os profissionais de saúde, quanto os alunos voluntários. E também, é claro que não poderia ficar de fora os animais que participam. Eles também são selecionados dentro de uma série de exigências que a técnica estabelece, né, para que sejam usados dentro da terapia. Agora você falou do perfil, né? Qual que é o perfil dessa pessoa que é atendida pelo projeto? Em primeiro lugar, ela tem que ter uma indicação do médico, né, para poder fazer a terapia. No nosso caso lá, é fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Então, normalmente o médico solicita ao paciente, né, indica ao paciente uma dessas terapias, e ele busca a clínica. Lá na clínica, esses profissionais fazem uma triagem de acordo com o perfil. Então, o que o paciente precisa atingir dentro da terapia. Então, dentro desses objetivos, eles vão observar se o animal pode ajudar ou não. Porque nem todo caso de indicação para terapia convém incluir o animal. E também é muito importante o perfil do paciente na reação dele, na presença do animal. Tem paciente que não gosta de animais, né? Tem paciente que tem fobia, tem paciente que tem alergia. Então, assim, a gente tem que ver quais são as contraindicações. Pacientes também que têm problema imunológico, que são imunossuprimidos, eles não podem de jeito nenhum participar também. Mas hoje em dia, qual faixa etária, né, mais comum aí dessas pessoas que participam do projeto que vocês atendem? Nós atendemos hoje 12 pacientes, 9 são crianças, até a idade aí de 8 anos de idade. Nós temos uma adulta e mais 2 idosos. Hoje a atividade, né, com esses animais é desenvolvida apenas com cães ou gatos também? Não, o gato é muito questionado, sabe? Dentro do grupo que trabalha terapia com animais aqui no Brasil, é muito discutido o uso do gato, porque a gente tem que usar os animais dentro de um bem-estar deles, né? A gente tem que procurar zelar pela saúde dos animais, né? Evitar que eles sofram um estresse muito grande. E o gato, como ele tem um comportamento, muitas vezes, tá? Há exceções, mas o gato normalmente ele é muito territorialista, então ele gosta de ficar na casa dele. E aí talvez submeter ele a esse estresse de ficar indo para uma clínica, né? Se expor a pessoas que ele não conhece, possa, de acordo com o gato, trazer um estresse que não é conveniente, né? No caso do cão, não. O cão, ele naturalmente gosta de explorar novos territórios, né? A gente também tem a participação esporádica de uma maritaca. Ah, que legal. Eu tenho um aluno que ele adestra uma maritaca, então ele leva ela esporadicamente, porque ela faz os truques, né? E isso acaba estimulando alguma das atividades lá que os terapeutas querem utilizar. Agora, com que frequência que essas atividades são realizadas? Como é que é feito esse contato? Tem uma orientação de um profissional? É feito de forma livre? Terapia espiritual animais, existe um protocolo a ser seguido, né? Então, a gente segue o protocolo. Os atendimentos são uma vez por semana. As sessões têm 30 minutos. Por ser um projeto de extensão, a gente acaba parando 2 vezes no ano devido às férias escolares, né? Mas quando ela é oferecida de forma particular, ela não tem interrupção, ela é feita o ano todo. Então, por exemplo, tem todo um protocolo de conduta com os cães, tem todo um protocolo de conduta com os pacientes, né? Que a gente tem que seguir. Não é uma coisa assim, posso levar qualquer cão para o meu consultório e ele é um animal terapeuta. Não, isso não existe. Para fazer terapia, efetivamente, a gente tem que fazer um planejamento, estabelecer quais são os nossos objetivos daquela terapia, quais são as atividades que a gente vai fazer dentro da terapia que vão poder incorporar o animal com o bem-estar tanto do animal quanto a segurança do paciente. Então, tudo tem que ser muito planejado e estudado. E no nosso caso, que a gente atende em clínica de reabilitação, a nossa terapia é muito longa. Então, nossos pacientes ficam no mínimo 6 meses. E aí, de acordo com o que o terapeuta que atende ele observar de resultado, a gente pode renovar por mais 6 meses. E como é que é possível, professora, verificar o progresso, né, nessas pessoas que participam do projeto? No nosso caso, quando a gente iniciou o projeto, a gente fez muitos estudos de comparação daquele paciente sendo atendido antes de inserir o cão e depois que o cão foi inserido. A gente publicou até num congresso internacional da área vários trabalhos do nosso progresso com esses pacientes, porque aí foram estudos de antes e depois. Por exemplo, com a fonoaudióloga, o paciente tem dificuldade de falar, ou chegam crianças para a gente que não falam, nem uma palavra.
Então, o objetivo dela, naquela situação, é que a criança comece a pronunciar palavras. Então, o nosso parâmetro a criança entrou na terapia e ela não pronunciava nenhuma palavra. E aí, ao final daqueles 6 meses, 1 ano, a gente tem paciente lá com a fonoaudióloga que está há 3 anos no projeto. E agora ele já conversa. E ele foi uma dessas situações. Ele entrou, quando ele iniciou no projeto, ele não falava nenhuma palavra. E aí, agora, ao final do projeto, ele consegue já pronunciar frases, contar histórias. Só que também a gente tem que pensar que ele faz a terapia com a gente, mas são crianças que também fazem outros tratamentos simultaneamente, né? Vão para a escola, então também tem um desenvolvimento por fora. É claro que a gente ajuda, mas não vamos tomar para nós completamente o resultado, né? Quando é adulto e a pessoa já é capaz de se expressar, o que vocês ouvem, assim? O que as pessoas falam a respeito da melhoria, os sintomas em relação, por exemplo, à depressão, à ansiedade? Qual o relato desses pacientes? A gente tem uma paciente que deu um relato pra gente agora, recentemente, que ela sofreu um trauma. E aí teve a indicação de fazer a terapia com a psicóloga por esse trauma, né? Um diagnóstico de estresse pós-traumático. E quando começou a terapia, essa paciente não tinha coragem, ela não conseguia falar, contar para a psicóloga o que ela estava sentindo, o que aconteceu com ela. Ela não falava. Então, a gente tentou inserir o cão na sessão. E ela relata para a gente que para o cão ela conseguia contar. Então, ela começou a colocar o cão no colo, acariciar o cão e contar para o cão bem baixinho tudo que aconteceu com ela, até que ela foi criando coragem de se expor e de conseguir falar para a psicóloga aquilo que aconteceu com ela. Olha só. Muito legal e muito interessante esse trabalho, viu, professora? E assim, a gente recomenda. A nossa intenção de mostrar os nossos resultados é justamente para que outras pessoas, outros terapeutas da área, se interessem por esse tipo de técnica da terapia assistida. Ela realmente, para quem gosta dos animais, né, e está disposto a estudar e aprender, é uma técnica que realmente traz ótimos resultados. Tá certo, nós conversamos com a professora do curso de zootecnia do Instituto Federal Goiano, a Aline Souza Camargos, que é quem coordena o projeto de extensão Pet Terapia no campus Morrinhos, lá do IF Goiano. Professora, muito obrigada, pelos seus esclarecimentos, pela entrevista aqui para a Rádio Universitária da UFG. Eu que agradeço a participação. Estamos apresentando Intercampus. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, às 8 da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Estamos apresentando Intercampus. O Instituto de Ciências Biológicas da UFG, o ICB, vai realizar nesta quinta-feira, 4 de julho, um evento em comemoração aos 40 anos dos cursos de pós-graduação da unidade. Para falar sobre essa atividade e as outras atividades previstas, e também um pouco sobre a história do ICB, nós vamos conversar agora por telefone com o vice-diretor da unidade, o professor Rones Paranhos. Olá, professor, obrigada por falar com a gente aqui da rádio. Olá, Isaura, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre a nossa unidade. Então, professor Rones, a história do Instituto de Ciências Biológicas, do ICB, se confunde com a história da própria UFG, O Instituto é pioneiro na área de biológicas na universidade, professor? Sim, o Instituto de Ciências Biológicas, esse ano, ele comemorará 51 anos, de sua fundação, e enquanto uma unidade acadêmica que toma a biologia em si como objeto de estudo, nós podemos dizer que no contexto da universidade ele é o pioneiro nesse sentido. Pois é, e como tudo que surgiu na UFG há 50 anos, o ICB também deve ter crescido muito durante esse tempo, professor? Hoje, o ICB oferece quais cursos, também, fala pra gente, parece que tem um curso também na modalidade da Universidade Aberta do Brasil, o EAD, é isso mesmo? Isso, Então, cursos de graduação, nós temos 5 cursos, Nós temos 4 cursos na modalidade presencial
e um curso na modalidade à distância. Então, na modalidade presencial, nós temos Ciências Biológicas, licenciatura, tanto integral quanto noturno, Ciências Biológicas, bacharelado, né, integral, que é manhã e tarde, o curso de Biomedicina, também um curso integral, o curso de Ecologia e Análise Ambiental. Esses são cursos presenciais. Sim. O curso na modalidade à distância é o curso de Ciências Biológicas licenciatura, que nós temos polos, né, no interior do estado, em que os alunos, juntamente com os tutores, têm atividades formativas tanto nos polos, quanto também aqui nos nossos laboratórios de aulas práticas, quando é demandado. Então, funciona dessa forma, né? Uhum. Esse curso na modalidade EAD, qual que é o público-alvo dele, professor? O público-alvo da modalidade EAD são tantos, pode se inscrever esse curso, tanto professores que já estão inseridos na educação básica, ensino fundamental e médio, como pessoas também que já concluíram o ensino médio, também pode fazer essa inscrição. Uhum. Mas como ele é um curso que geralmente ele funciona por editais, a gente abre o edital para uma turma. Aí conclui-se a formação dessa turma, né, ao longo dos 4 anos, e depois a gente fica à mercê da disponibilidade de editais também que vem do MEC. Certo. Agora, a estrutura, né, do ICB também é utilizada por professores e estudantes de outros cursos, né, professor? Isso. Na verdade, aqui no ICB nós somos 132 professores, né, envolvidos com a formação de diferentes profissionais. Além dos cursos que eu indiquei, né, que eu apontei, que nós oferecemos aqui, os nossos professores e os nossos técnicos administrativos participam da formação de outros 19 cursos da Universidade Federal de Goiás, que inclui os cursos das ciências agrárias, ciências ambientais, bem como engenharias também, bem como cursos da área da saúde, né? Então, há uma circulação muito intensa de alunos desses cursos aqui pelos nossos 6 prédios. Uhum. E juntamente com a graduação, né, vários programas de pós-graduação também foram se estruturando ao longo desses 40 anos, né, professor? Fala pra gente um pouco sobre esses programas, o que é desenvolvido atualmente, as linhas de pesquisa. Então, além da graduação, o ICB, acho que uma das marcas, né, que vem somar forças aí com a nossa graduação é a nossa pós-graduação, que é muito forte. Atualmente, nós temos 6 cursos de pós-graduação, e aí eu vou pedir licença para citá-los, né, que é Biodiversidade Animal, pós-graduação em Ecologia e Evolução, Ciências Fisiológicas, Ciências Biológicas, Genética e Biologia Molecular, e nós tínhamos o curso de Biodiversidade Vegetal. Em todos esses programas de pós-graduação, são desenvolvidas pesquisas com diferentes linhas, né? Vou citar algumas porque é uma diversidade muito grande, Sim. Mas, por exemplo, de biodiversidade, ecossistemas aquáticos, né? Biologia da conservação, biologia reprodutiva de plantas, sobre comportamento animal, fisiologia e morfologia animal, manejo e conservação de fauna. Também temos linhas que se dedicam ao estudo de desenvolvimento de biomateriais, estudos de biomoléculas, identificação, né, de compostos naturais ou desenvolvimento de compostos sintéticos com potencial farmacológico também, estudos de genética humana, engenharia genética, temos estudos sobre hipertensão, neurofisiologia, regulação neural, obesidade e diabetes. Então, assim, nossos cursos de pós-graduação, ele quase que abrange quase que a totalidade das ciências biológicas, né? E as pesquisas que são desenvolvidas aqui são pesquisas que ou elas podem ter uma aplicação imediata no desenvolvimento de algum produto, ou elas também desenvolvem conhecimento que a gente chama de pesquisa básica, que, na verdade, elas vão ser o ponto de partida para o desenvolvimento de pesquisas mais aplicadas. Porque cabe destacar que talvez a população faça um pouco de confusão entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? Sim. Mas quando a gente pega um exemplo de uma farmácia, por exemplo, tudo que está ali de produto, de medicamento e até mesmo de cosmético, né?
cosméticos, o início teve com o desenvolvimento de pesquisas básicas que depois se desdobraram no desenvolvimento desses produtos com outras pesquisas, né? Certo. Agora, são tantos trabalhos, né, tantos programas aí de pós-graduação, e de certa forma a sociedade não entende, né, muitas vezes o que acontece na universidade. Que projetos, na verdade, vocês têm projetos de extensão, né, que levam esse conhecimento até a comunidade? Temos sim, né, e só para dizer, nós temos inclusive projetos de extensão vinculados a um programa de pós-graduação, que é o de Ciências Biológicas, né? Que eu tenho que marcar que foi o primeiro programa do Instituto de Ciências Biológicas, né? Há 40 anos atrás. E para dizer também que foi um dos primeiros da Universidade Federal de Goiás. Este programa, ele tem desenvolvido atividades de divulgação científica, principalmente na relação com as escolas da educação básica. Então, leva para esses alunos e professores da educação básica o que o Instituto produz de pesquisa. Mas como o Instituto é muito grande, nós temos também ações que trazem a comunidade para dentro do Instituto, que aí eu posso citar o Museu de Morfologia, que faz atendimentos às escolas a toda sexta-feira, né? Temos fóruns de discussão sobre a profissão docente, temos ações também que vão até a comunidade, como esse que eu já citei, mas tem um outro projeto que é desenvolvido há muitos anos aqui, que discute a questão da sexualidade nas escolas. Uhum. E nós temos também, Isaura, atendimento à comunidade. E aí eu vou destacar aqui o Laboratório de Análises Clínicas do ICB, que faz, né, exames clínicos de sangue, de outros tipos de exames, que agora nós obtivemos a notícia de que foi firmado um convênio com o SUS. Então, isso amplia a capacidade de atendimento do LACES, que é o nosso Laboratório de Análises Clínicas. Porque até então nós fazíamos exames a baixo custo. Sim. E isso, nós tínhamos um total de atendimento de 1.200 pessoas ano. Agora, com o convênio com o SUS, nós vamos quadriplicar esse número e quem ganha com isso é só a população, né? Com certeza. Porque a razão de ser e de existir, o ponto de chegada, de partida e de chegada é a população brasileira que nos financiam com o pagamento dos seus impostos, né? Professor, e além agora... disso, Isaura, só mais um minutinho. Sim. Nós temos, está para ser inaugurado, um centro de referência em genética humana, que também vai fazer diagnósticos genéticos para a população, e aí nós vamos trabalhar para também estabelecer o convênio com o SUS. São muitas notícias interessantes, né, e boas notícias, né, para a comunidade, e com certeza a gente volta a falar novamente nesse assunto numa próxima ocasião, porque agora, para encerrar, né, professor, eu queria que você falasse aí de forma muito breve o que está previsto para essa programação na próxima quinta-feira, né, para celebrar esses 40 anos da pós-graduação aí no ICB. Então, nós vamos amanhã fazer um evento às 14 horas, aqui no prédio do Instituto de Ciências Biológicas 1, no auditório, né? Então, nós teremos uma palestra inicial com a primeira aluna egressa, que é a professora Divina das Dores, de Paula Cardoso, que atualmente é professora da UFG. Em seguida, teremos uma mesa redonda em que falarão os professores, coordenadores dos programas, juntamente com os alunos, e seguido de uma homenagem às primeiras egressas do ICB, alunas egressas desses programas de pós-graduação, que é a professora Divina e a professora Célia, né? E eu gostaria, para finalizar, Isaura, que nesses 40 anos, né, de pós-graduação, nós formamos 1.039 alunos, sendo 858 mestres, né, e 181 doutores e doutoras. Muito bom. Professor Rones, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária da UFG. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, até uma próxima. Nós conversamos com o professor Rones Paranhos, vice-diretor do ICB, né, unidade que vai comemorar 40 anos nos programas de pós-graduação. E com essa notícia a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Murilo Cavalcante. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.